Brasil como nova potência mundial. Veja o que disse o ex-ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Quero colocar um pano de fundo para nós termos uma visão do que está acontecendo no mundo. Parece uma desordem, não é? Porque vocês veem grandes ondas de migração. Ao mesmo tempo você tem a guerra da Ucrânia, você tem o Hezbollah e o Hamas com Israel, você tem o Maduro aqui falando sobre o avanço no petróleo da Guiana. E parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Fala o seguinte, qual é o maior bem que um ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. O que o Bukele tem em comum com a Meloni? A Meloni está contra a migração e está a favor de lei e ordem. É uma reação conservadora contra a criminalidade, contra o descaso, contra a imigração em massa. O que o Trump diz? Vou tirar os imigrantes ilegais. Então, eu quero que vocês entendam esse fenômeno. E é relativamente simples de entender. Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. Foi simplesmente o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, que tinha dado errado. Na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão. Também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja, foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. E se integram 1,5 bilhão de chineses saindo da miséria. 1,5 bilhão de indianos, que também eram países de orientação socialista, saindo da miséria. República Tcheca, Polônia, Hungria, todo mundo saindo da miséria, todo mundo subindo. E o Ocidente, sob tensão crescente dessa competição. Aí o americano começa a falar, está começando a prejudicar o negócio do lado de cá do mundo. Então, os economistas chamam do teorema do Stolper-Samuelson, o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção. A história do mundo nos últimos 80, 90 anos é de um sucesso extraordinário. Quem estiver olhando de outro planeta, nunca tanta gente saiu da miséria. Só que isso pressionou o lado de cá do mundo. Quer dizer, 1,5 bilhão de chineses entraram na piscina dos mercados globais. Então esse papo de que o socialismo como doutrina econômica, fome, miséria, caminho da pobreza. Esse é o fato econômico. O resto é papo. As economias de mercado tiraram o mundo da miséria. E estão fazendo isso há milênios.
Começa a guerra comercial Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Então, o Teorema de Stolper-Sanders nos diz isso. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês é 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada disso. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente é o contrário. Gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nosso emprego. Esse é um conservador falando. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo, como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E particularmente a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um Estado social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora, caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, agora vamos entender a perturbação. Todo mundo sonhando com um futuro melhor, com a bondade. De repente começa uma confusão. Sala de aula, confusão. Não é o aluno, não é aquele 4 olhos ali da primeira cadeira que está ali tomando nota, fazendo pergunta ao professor. Não é, vai lá atrás, vai ver quem é que ficou para trás. Quem ficou para trás, quem foi o grande perdedor desses últimos 80 anos? A União Soviética. A União Soviética era a alternativa socialista à sociedade ocidental. Os Estados Unidos reconstruíram a ordem mundial em cima de democracia e mercados. Democracia e mercados.
Um a um. A Alemanha virou democracia e mercados. A Itália virou democracia e mercados. O Japão